Olá pessoal, eu estava fazendo uma caminhada e em oração o Senhor falou comigo. Eu parei e comecei a refletir e Deus me fez a seguinte pergunta: por que os meus filhos duvidam tanto de mim? Por que a decepção deste mundo tem levado os meus filhos para um lugar obscuro, escuro, escondido? Por que muitos ficam vivendo na tristeza, na dor? Por que muitos têm culpado até a mim pelas coisas difíceis que acontecem em sua vida? E quando eu parei para pensar, Senhor, o que eu diria para um irmão meu, uma irmã minha, que me questionasse sobre isso? E aí o Senhor ministrou no meu coração grandemente que nós, seres humanos, nós muitas vezes entramos em um mar de problemas, de situações, e nós muitas vezes nos entregamos nestes problemas como o fim do mundo, como o fim da reta, como o fim de todas as coisas. O Espírito Santo ministrou no meu coração algo grandioso, que é como, até que ponto, até que momento nós temos confiado no Senhor. Até que instante da nossa vida nós temos depositado nele a nossa ansiedade, as nossas preocupações. A palavra do Senhor constantemente nos diz que é só necessário que nós confiemos, oremos, entreguemos ao Senhor e sejamos o máximo que nós pudermos fiéis a Ele. A palavra do Senhor também diz que o Senhor cuida até das aves do céu, quanto mais de nós, que somos filhos amados. Aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou Cristo, aquele que procura diariamente viver na presença do Senhor, abrindo mão das coisas do mundo, do pecado, dos prazeres terrenos. Aquele que diariamente tem buscado uma vida na presença do Senhor, não tem o que duvidar. Não tem o que duvidar. A palavra do Senhor nos diz que nós viveríamos dias maus neste mundo. A palavra diz que aquele que aceita Cristo aceita uma vida de cruz. Só que nós, muitas vezes, nós queremos uma vida perfeita. O tempo todo. O tempo todo nós ansiamos e buscamos por riqueza, por sobra de dinheiro na conta, por coisas e coisas e coisas materiais e tantas coisas que essa sociedade materialista nos impõe. Só que como é que de verdade nós devemos buscar ao Senhor e buscar uma vida boa nesta vida? Eu estava no caminho meditando e falando: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que eu tenho. Eu não tenho uma casa milionária. Eu não tenho uma casa chique. Mas eu tenho uma casa abençoada. Eu tenho uma casa do jeito que eu queria. Simples, humilde, sem grandes coisas, sem grandes monumentos. Mas eu quero dizer para os irmãos que, como eu sou grato ao Senhor pelas coisas que eu tenho, pela vida que eu tenho. Muitas vezes pela correria do trabalho, muitas vezes até pelos momentos de tristeza, pelos momentos de dificuldade. Mas eu agradeço ao Senhor por cada instante que eu tenho vivido na presença dEle, porque é nos mínimos detalhes que eu sinto o cuidado do Senhor. Quando eu acho que vai acabar o dinheiro, que não vai ter mais para pagar uma conta, o Senhor me dá a providência. Quando eu acho e fico na preocupação se eu vou ter dinheiro mês que vem para fazer uma compra importante no mercado, é onde vem a providência de Deus. Quando eu acho que eu não terei tempo para descansar o suficiente o meu corpo, aí vem a providência de Deus. Quando eu acho tantas coisas, como a nossa cabeça imagina tantas coisas, como nós alimentamos tanta coisa ruim dentro de nós e esquecemos de olhar para as coisas boas, pelos detalhes importantes. E aí eu venho com a pergunta novamente que o Senhor me fez quando eu fazia a caminhada: por que o meu povo, por que os meus filhos têm me culpado tanto pelas coisas difíceis que têm acontecido na sua vida? Sabe por quê? Porque nós não temos olhado para as coisas boas. Porque nós não temos agradecido nem pelas mínimas, pelos detalhes que o Senhor tem dado para nós. Meu irmão, minha irmã, eu no caminho vinha escutando um louvor que dizia: eu nunca vi um justo passar fome.
Eu nunca vi um justo morrer sem o cuidado do Senhor. Eu nunca vi. Agora eu digo para você, eu nunca vi aquele que busca ao Senhor verdadeiramente e que procura caminhar pelos teus caminhos retamente. Aquele que abre mão da sua própria vida, aquele que abre mão dos seus desejos, prazeres, para servir ao Senhor, para viver na presença dEle diariamente. Eu nunca vi esse perecer desta forma. Meus irmãos, a palavra diz que sim, aquele que aceita Cristo aceita um caminho de cruz, de lutas. Por isso que eu digo para você, aquele que aceita Cristo aceita esta caminhada, aceita os desafios, aceita a proposta do Espírito Santo para nos abençoar. Porque Deus, Ele quer nos abençoar de uma forma que você não consegue imaginar. Entregue-se ao Senhor, confie nele, confie no Senhor nos mínimos detalhes, porque Ele cuidará de você. Assim como diz a palavra, o Senhor é fiel para cumprir, Ele cuidará de nós. Como Ele tem cuidado nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis, o mundo está ficando cada vez pior. Pior, o ser humano tem ficado cada vez mais individualista e o mundo tem se tornado cada vez mais difícil. Mas Deus tem cuidado de nós. Esta é a mensagem para você nesse dia. Você que não consegue acreditar, você que não consegue confiar. Deus tem cuidado, só entregue, só confie. A palavra diz isso, confie no Senhor e Ele tudo fará. Amém?